Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, quinta-feira, dia 25 de abril, eu tenho o privilégio de estar na sua companhia para juntos meditarmos a palavra do Senhor, tão importante para a nossa vida. Hoje, nós celebramos a festa de São Marcos, este evangelista que escreveu o segundo evangelho, como nós encontramos no Novo Testamento. Mas dizem os estudiosos que foi o primeiro evangelho a ser escrito contando a vida de Jesus. Marcos é uma pessoa muito simpática. Ele era filho de Maria de Jerusalém, em cuja casa se refugiou Pedro, libertado da cadeia. Ele colaborou com Barnabé na obra apostólica de Paulo, junto do qual esteve também no cativeiro de Roma. Agora ele foi um grande discípulo fiel de São Pedro, de tal maneira que Pedro chama Marcos o meu filho. Este grande escritor, ele procura responder essa pergunta: quem é Jesus? E ele vai, ao longo do Evangelho, mostrando a pessoa de Jesus. Sempre no Evangelho de Marcos, quando Jesus cura uma pessoa, ele pede: não conte nada disso a ninguém. É chamado o segredo messiânico. E no final, o centurião romano, que era um homem pagão, vai dizer: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Então, tendo presente este evangelista, vamos agora ouvir o evangelho escrito por ele, que é o evangelho de Marcos 16, 15 a 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse texto nos mostra que Jesus chamou os seus discípulos e os enviou para pregar o evangelho no mundo inteiro. E uma das formas de pregar o evangelho, com certeza, é através dos escritos. Então Marcos, ele procurou, através da sua mensagem, fazer com que Cristo se tornasse conhecido até o dia de hoje para nós todos. E como é importante perceber as ideias que Marcos fala a respeito de Jesus. Então, a primeira coisa que ele vai dizer para nós é quando Jesus vai curar
os doentes. Jesus não vai aparecer como alguém que gosta de ser divulgado, como político, que quando faz qualquer coisa, manda colocar uma placa, faz a inauguração, divulga. Não, Jesus é aquele que faz silenciosamente o bem, visando sempre salvar as pessoas. No Evangelho de Marcos também, Jesus é aquele que expulsa os demônios, os espíritos maus. Naquela época, muitas doenças eram consideradas ações do demônio. E quando Jesus cura, então ele expulsa o mal, o demônio presente na vida daquela pessoa. Então Jesus é aquele que tem a força de Deus para eliminar o mal no mundo. Mas também esse Jesus é aquele que vai ser esquecido, desprezado pelo povo, pelos chefes e até mesmo pelos discípulos de Jesus na hora da sua paixão. Então, Marcos não tem medo de contar a fraqueza dos apóstolos. Ele realmente procura ser fiel a tudo aquilo que aconteceu para que nós todos pudéssemos conhecer um pouco essa pessoa impressionante de Jesus de Nazaré. Ontem eu tive a oportunidade de visitar os encarcerados no presídio de Coroatá. Fui lá presidir a Santa Missa, levar uma palavra de encorajamento para aqueles irmãos que estão lá cumprindo a pena. Nós precisamos, na nossa sociedade, reconhecer que o preso é um cidadão que perdeu o direito de ir e vir, perdeu o direito de ter a liberdade de estar na convivência com os outros, mas ao mesmo tempo ele precisa ser respeitado na sua dignidade. E, principalmente quando sai, é preciso a gente dar uma chance de confiança a estes irmãos nossos que alguma vez na vida cometeram falhas graves e precisam realmente de serem recuperados. O presídio não é para destruir a pessoa, mas é para recuperá-lo e depois inseri-lo na comunidade, a fim de que ele possa cumprir a missão que Deus confiou. Vocês se lembram que Jesus na cruz, antes de morrer, ele salva um prisioneiro, que nós chamamos São Dimas, o bom ladrão. Jesus mostra para ele que tem esperança, porque não há ninguém, por mais santo que seja, que não tenha um passado. E ninguém, por mais que eu seja pecador, eu sempre tenho um futuro. Que Deus abençoe a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.